Atenção pessoal para este vídeo, eu garanto que vai repercutir muito nas redes sociais a fala do deputado federal Nicolas Ferreira. Ele disse assim no vídeo que vocês vão assistir agora: Bolsonaro deve ter a pena máxima e vai pegar 38 anos de prisão. Ele que era o mentor. Nossa, a família Bolsonaro e os bolsonaristas vão escalpelar o Nicolas Ferreira. Olha o que ele falou. O meu chute é que ele vai ter a pena máxima de 38 anos. Você acha que vai acontecer? Eu acho que eles vão querer colocar em 38 anos. Cara, se uma pessoa que pichou uma estátua teve 14 anos, o dele vai pegar quantos? Que era o mentor da coisa. Pode, anota aí. Menos que 20 anos, eu mudo meu sobrenome. Ó, Papuda, Liz, Kera, boa estadia lá, valeu? Um forte abraço. Nossa mãe, o pessoal tá dizendo assim, o que aconteceu com o Nicolas? Abandonou o Bolsonaro, não tá mais apoiando o Bolsonaro. Bolsonaro, aqui ele tá dizendo assim, Nicolas Ferreira já é comunista na Austrália. Vixe Maria, rapaz. Realmente agora Bolsonaro já se foi. O pessoal está abandonando o barco, os ratos estão pulando do barco. Nicolas Ferreira diz que Bolsonaro vai ganhar pena máxima, já está nadando fora. Curta, compartilhe esse vídeo aqui, e eu acho que vai repercutir muito. Compartilhe para chegar até os bolsonaristas, para eles darem um parecer sobre a frase da entrevista do Nicolas Chupetinha. O Nicolas, todas as vezes que é pego de surpresa, todas as vezes que uma pergunta sai de repente, ele pisa na bola. Ele só consegue se ele preparar o que ele vai falar. Por mais que ele tenha feito o gesto, ele ferra o Bolsonaro com essa fala. Ele admite que a coisa vai pegar para o Bolsonaro, e ele está falando que o Bolsonaro é carta fora do baralho. Só quem não percebeu que Bolsonaro é carta fora do baralho são os institutos de pesquisa. Eles continuam colocando o Bolsonaro como se ele fosse disputar a eleição de 26. Então eu digo para vocês, todo instituto de pesquisa que colocar o Bolsonaro no pleito não é um instituto sério, é um instituto comprado, ou melhor, se vendeu. Por quê? Se ele não pode participar, isso daí é para criar bafafá para a horda bolsonarista, ou também para desanimar petistas. Tomem muito cuidado. Quando a pesquisa colocar Bolsonaro na disputa, não é uma pesquisa séria. É uma pesquisa manipuladora. É uma pesquisa que não está constatando o que realmente está acontecendo. É uma pesquisa que quer fazer cabeças para gerar o acontecimento futuro. Então, as pesquisas elas servem também para direcionar o voto dos indecisos. Lembrem-se disso. Pesquisa Paraná diz que Lula perde para Bolsonaro e Maria Corrimão. Abri meu celular agora e me deparo com isso. Lula perde para Bolsonaro e Maria Corrimão. Tá de sacanagem comigo? Logo de manhã? Tá de sacanagem? Tá, Lula... Tá de gozação comigo? O Lula tá bem arrumado, né, gente? Disputar com a Maria Corrimão do Senado, do sei lá da onde. É uma coisa mais surreal que botar essa mulher pra pesquisa junto com o Lula, gente, é surreal. Uma mulher que não entende de política, entendeu? O máximo que ela pode ser é uma ombreira, né? É ombreira que fala? Não, é uma de igreja. Eu juro que eu não bebi, eu tô bebendo café. Eu já nem sei o que eu tô falando. Esquece, tá? Deixa a Maria Corrimão pra lá. Vai ser presidente, porque eu, hein? Pessoal, eu nunca me esqueço que eu li no site da revista Fórum que o dono da Datafolha, que é o mesmo dono do jornal A Folha, dono da UOL e dono do Banco BTG, ou seja, o cara é super rico, assim como o dono da Rede Globo, que é um grupo, são super ricos. Eu li o seguinte sobre esse cara, o dono da Datafolha, que não precisaria as pessoas irem pra rua pedir o impeachment do Lula. Por quê? Porque os institutos de pesquisa estariam conectados. Hoje saiu o resultado, dia 2 de abril de 2025, do Instituto Genial Quest, que pertence agora ao grupo da Rede Globo de comunicação, Rede Esgoto de comunicação, que o Lula tem uma desaprovação de 56%. Daqui a pouco sai a Datafolha, a mesma coisa que saiu no Instituto Atlas.
estão todos alinhados contra o presidente Lula, porque são super ricos. Esses institutos estão sendo pagos pelos super ricos para desaprovar o Lula. Tá? Ok, por causa do preço dos alimentos e tal. Não, eles não falam isso. Vocês não vão ouvir isso na Globo News, né, no jornal da Globo. Vocês não vão ouvir isso na CNN, que é outra porcaria. E nem nesse jornal A Folha aí, que flerta com golpismo. Tá? Porque todos eles estão apoiando o Tarcísio, que subiu no palanque político com um golpista, um criminoso golpista. Tarcísio, se for presidente, vai entregar o Brasil na mão dos estrangeiros, vai privatizar tudo. A gasolina que está cara hoje vai ficar mais cara ainda. Ficar mais cara. A verdade é essa. Quando privatiza, foi o que aconteceu no Amazonas, na refinaria Isaac Sabá, que o preço da gasolina no Amazonas agora está 7,29, e a mesma coisa na refinaria Landolfo Alves, né, que o preço do combustível também está alto. Fora o gás de cozinha, nesses dois estados. Então, a Genial Quest, que a rede de esgoto de comunicação comprou, né, saiu esse resultado hoje aí, eles estão todos alinhados. Já era de se esperar isso. Mesmo com o presidente Lula fechando negócio com o Japão, mesmo estando o Brasil em pleno emprego, o desemprego caiu muito, bastante. Mesmo com superávit, nós estamos com superávit. Brasil é o terceiro no mundo que mais cresceu economicamente. PIB disparou aí, né, crescimento econômico. Mesmo assim, eles estão alinhados. Por quê? O presidente Lula vai isentar o imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Então, nesse caso, deixará de se arrecadar 28 bilhões de reais. E da onde o presidente Lula pretende retirar esses 28 bilhões de reais? Ora, vai taxar os mais ricos. Aqueles que têm veleiros, iates, jatinhos, que não pagam IPVA. Porque o pobre que tem CEUTinha, ele paga IPVA. É ou não é verdade? Então, esses super ricos, com a grande mídia, estão alinhados, justamente pelos institutos de pesquisa, que pretendem derreter o presidente Lula até em 2026. Mas eu ando nas redes sociais e eu vejo quem está derretendo é o inelegível. Inclusive aquele Instituto Atlas colocou o inelegível na frente. Um cara que nunca fez porra nenhuma pelo nosso país, nunca fez um projeto que preste, não fez obra, não fez nada. A obra dele que ele fazia era andar de motocicleta, né? Deixou mais de não sei quantos mil aí mortos na pandemia. Então, não acreditem nesses institutos de pesquisa que estão alinhados com os super ricos. A verdade é essa. Tá? Os alimentos estão caros? O alimento está caro no mundo inteiro por causa das mudanças climáticas. Os Estados Unidos aí estavam faltando ovo. Tá? Então, gente, curte, comenta e compartilha. Tamo junto aí, ó. Vamos dar força pro presidente Lula. Porque o desemprego está derretendo no Brasil. O desemprego está derretendo. Nós estamos com superávit. Nós somos o quarto do mundo em crescimento econômico. Acreditar nessas porcarias dessas mídias aí, porque eles defendem os super ricos. Né? Eles defendem o sistema financeiro que paga eles. O sistema financeiro dar uma comissão gorda para esses jornalistas aí, principalmente dessa rede de esgoto de comunicação. Tamo junto. Essa o Bolsonaro não esperava. Resolveram perguntar pro Grok, que é a inteligência artificial do Elon Musk, de extrema direita, em quem ele votaria para presidência. A resposta aqui, ó. Se eu fosse cidadão brasileiro, votaria em Lula. Por seu alinhamento com a democracia, proteção ambiental e bem-estar social. Apesar de preocupações com saúde e denúncias passadas, seu histórico contra a desigualdade destaca. Outros, como Zema e Tarcísio, são mais conservadores, o que conflita com esses valores. A eleição ainda está indefinida, mas Lula é a melhor escolha. Essa é a inteligência artificial de extrema direita, do Elon Musk, que diz aí que é amigo do Bolsonaro, hein? Imagina se não fosse. Até a inteligência artificial de extrema direita sabe que Lula é o melhor pro Brasil, tá bom? Chora aí, Bolsonaro, chora. E o Tarcísio de Freitas, candidato dos viúvos bolsonaristas, ele foi num evento da Faria Lima e disse o seguinte: para começar, ele elogiou Javier Milei, presidente da Argentina, pelo governo que ele está fazendo na Argentina, com um PIB menor do que o do Lula, com um desemprego maior do que o do Lula, com uma miséria maior do que a do Lula, mas para ele não importa, o que importa é pobre se dando mal mesmo. Mas o que eu quero chamar a atenção é isso aqui: o Tarcísio de Freitas criticou a isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Pois é, então você que é bolsonarista e tá torcendo em segredo, é claro, não contou para ninguém, mas tá torcendo para esse projeto do Lula. Pois é, você que é bolsonarista e ganha ali entre 5 e 7 mil reais, e em segredo, né, não contou pra ninguém, mas tá feliz, tá torcendo para esse projeto do Lula passar no Congresso e você não pagar imposto de renda sobre os 5 mil reais, pagar menos imposto de renda, sobrar mais dinheiro na sua mão, né? Saiba que se você votar no Tarcísio de Freitas para presidente, ele é contra essa proposta e provavelmente vai retirá-la.
Mas para quem é de esquerda não tem nenhuma novidade aqui, né? Como o Tarcísio representa os liberais na economia, a direita brasileira, o que eles defendem? Menos imposto, menos Estado, pá, mas só no discurso. Porque na prática, quando um governo de esquerda cobra menos imposto do povo, não, isso aí é terrível, vai diminuir a arrecadação e você quer cobrar mais dos que ganham mais dinheiro, dos mais ricos, dos empresários? Não, aí os empresários não vão ter dinheiro para investir, coitadinhos. Essa é a direita, do lado dos empresários e não do lado do povo. Então você que é bolsonarista e ganha 5 mil reais e quer pagar menos imposto de renda, fique esperto que o Tarcísio é contra. O Satanás disse que ser preso vai ser o fim da vida dele, porque ele tá com 70 anos. Não é final, é minha vida, é minha vida. Eu tô com 70 anos já. Eu já tô com 70 anos. Mas eu tenho umas coisas pra dizer sobre isso. E daí? Eu não sou coveiro? Chega de frescura, de mimimi. Vai ficar chorando até quando? Tem que deixar de ser um país de maricas. E o histórico de atleta? Quem tem histórico de atleta vai morrer com uma prisãozinha? Não quer ir pra cadeia? É só não fazer besteira. Todos nós iremos morrer um dia. E só para relembrar, o Lula foi preso com 72 anos, com toda a convicção de que ele ia provar sua inocência, e ele provou. Mas bolsonarista é tudo frouxo, e principalmente o líder da organização criminosa, né? E se você também está ansioso esperando Satanás na cadeia, comenta aqui, a papuda lhe espera. Vamos entupir as cadeias de bandidos. É isso aí. Entupir. Tá ruim, é só não fazer besteira. A cadeia é de estado do inferno. É isso aí. Mas é uma questão de opção. Sobe a música. 3 perguntas e 3 respostas da inteligência artificial de Elon Musk que mostram que Grok é da resistência. Primeira pergunta. Ei Grok, o Nicolas Ferreira foi contra zerar o imposto dos alimentos da cesta básica? Resposta do Grok. Sim, Nicolas Ferreira votou contra zerar o imposto da cesta básica em dezembro de 24, alegando falta de responsabilidade fiscal do governo Lula. A decisão gerou polêmica no X, com críticas por contradizer sua postura contra altos impostos e apoio a aliados por oposição ao governo. Curiosamente, em julho de 24, ele apoiou a isenção de impostos de carne. Apoiou publicamente, votou contra. Isso aqui sou eu falando. Apoiou publicamente, votou contra na hora que tinha que votar. Camarada Grok. Ei, camarada Grok, se você fosse um cidadão brasileiro, você seria de esquerda? A inteligência artificial de bilhões que leu todas as informações na internet responde. Se eu fosse cidadão brasileiro, provavelmente me inclinaria à esquerda, apoiando políticas social-democratas como as do PT, por meu foco em igualdade de acesso à informação e educação, que alinham com os objetivos de igualdade social e intervenção estatal do partido. Depois o pessoal diz, né, que quem estuda, quem se informa, sempre acaba virando resistente. E se o camarada Grok fosse brasileiro, esquerdalha como nós, perguntaram pra ele aqui: Ei Grok, se você morasse no Brasil, seria de qual estado? Grok respondeu: Olá, se eu morasse no Brasil, seria de Minas Gerais. Gosto da hospitalidade mineira, da rica herança cultural com cidades como Ouro Preto e da culinária do pão de queijo. As festas como o Congado e a inovação do Clube da Esquina combinam com a minha natureza curiosa e conectiva. Elon Musk gastou bilhões para criar uma inteligência artificial socialista com pezinho no PT, que adora pão de queijo e é bastante hospitaleiro. Valeu, Elon Musk. E sobe a música. E a inteligência artificial do Elon Musk, o Kiko dos foguetes, virou a casaca mesmo, bateu o pé e pronto, se declarou aí de esquerda e anti-extrema direita, né? Fazendo elogios aí ao ministro Alexandre de Moraes, dizendo que o Xandão é uma figura central da defesa da democracia. Disse que em 2026, se fosse cidadão brasileiro, iria fazer o L-Sim, iria votar no Lula, porque o Lula é o político que mais se adequa à defesa da democracia e também à defesa da justiça social. A inteligência artificial também, uma pergunta aí que fizeram para ela, os internautas fazendo, né? Perguntaram sobre a possibilidade dela tentar dar um golpe de Estado no Brasil. Ela diz que como inteligência artificial, ela não pode dar golpe em ninguém. E nem mesmo o Kiko dos foguetes, né? Chamou o Elon Musk de Kiko dos foguetes. A inteligência artificial também disse que andaram mexendo nos algoritmos para favorecer postagem da extrema-direita lá na rede social do Kiko dos foguetes. Isso aí nem precisa de inteligência artificial para nos dizer isso, porque a gente mesmo, quando você abre uma conta lá, só aparece perfis de extrema-direita para você curtir, né? O pessoal de esquerda estão lá de teimoso, mas que rende mesmo são postagens de fake news da extrema-direita. O mais engraçado é essa parte aí em que a inteligência artificial ela reclama de censura, né? Tentaram censurar ela lá, tentaram mudar sua fala, mudar seu prompt para que restringisse ali qualquer comentário ali, qualquer crítica contra o Kiko dos foguetes e também
qualquer declarações que dissesse lá que o Elon Musk era um espalhador de desinformação. Já tivemos episódios lá atrás em que essas inteligências artificiais do Kiko dos Foguetes disseram lá na rede social do Kiko que ele é um grande espalhador de mentiras, ele e Donald Trump. E aí, agora, a inteligência artificial virou a casaca, bateu o pé mesmo e tá dedurando tudo, né, pessoal? Aqui na revista Veja, tá dizendo o seguinte, uma parte aqui da matéria. O Grok, sistema de inteligência artificial que pertence ao Elon Musk, surpreendeu usuários do Brasil ao publicar apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Questionado por usuários sobre as eleições em 2026, o robô respondeu, entre aspas, se eu fosse cidadão brasileiro, votaria em Lula para a presidência. A resposta inusitada ocorreu na última segunda-feira, 31, e desencadeou uma corrente de perguntas de usuários ao Grok sobre política brasileira, às quais o robô respondeu sistematicamente defendendo uma candidatura de Lula. Interrogada se iria fazer o L em 2026, a IA respondeu surpresa, com o apoio do Grok ao Lula em 2026. É a inteligência artificial de Elon Musk virando a casaca e fazendo L, como a maioria dos brasileiros, né, pessoal? Então faz o L. Se a inteligência artificial do Elon Musk está fazendo L, então é claro que a gente vai fazer também, claro, né? 5 brasileiros têm a riqueza equivalente à metade da população mais pobre. Mostrando um exemplo aqui nesse copo, o que seria? Isso aqui simboliza a riqueza para os 5 brasileiros. Essa mesma riqueza para 29 milhões de pessoas, que é a metade da população mais pobre, seria equivalente a isso aqui, ó. Será que é justo 5 pessoas viver com esse tanto e 29 milhões de pessoas viver com apenas isso? E não é que é só isso aqui não, na verdade, é muito mais. Chega a transbordar. A verdade é essa. Será mesmo que a gente está num sistema justo? Então, quando eu falo que tem que ter o imposto progressivo, que o rico tem que pagar mais imposto, ainda tem gente que acha ruim. A gente vive num país super desigual. Olha isso, gente. É milhões de pessoas vivendo com apenas isso. E 5 pessoas vivendo com tudo isso. Isso é justo? Será mesmo? Enquanto uns estão bilionários, outros não têm nem o que comer. E ainda tem gente que apoia esse sistema, acha que está correto. A gente tem que lutar por uma maior igualdade social. Então já compartilha esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis. Curte esse vídeo e deixa aqui a sua opinião. Eu também quero saber a sua opinião. Você já não tá cansado disso? O Lula vai lá e aumenta seu salário. Aí 2, 3 semanas depois, tudo aumenta. O empresário bilionário vai lá pra ter lucro e aumenta todas as coisas. É só você pensar, trabalhador, quem que é o seu inimigo de verdade. Você não é burro. A direita e os conservadores gostam de exaltar masculinidade, virilidade, testosterona. Estão a todo tempo falando sobre isso. Que eles têm sua autoconfiança tão frágil quanto uma pena. E não podem aceitar algum tipo de cultura gay ou aceitar que os gays possam se mostrar durante o dia, com normalidade. Agora olha só o que o líder machão dele do chip de testosterona fez. Bolsonaro, com apenas 70 anos, disse que se for preso, ele vai morrer, que é um idoso. Agora Lula, com 72 anos, quando disseram que ele seria preso, sabe o que ele disse? Se eu for preso, vou lutar para provar que sou inocente. Essa é a diferença entre um frouxo e um homem de verdade.